Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo, o melhor canal de notícias do Brasil. Se inscreva e deixe o seu like para não perder nenhum jogo e notícias do São Paulo. Do São Paulo agora, Débora Carvalho tá lá no CT. Débora, boa tarde, traga as notícias do São Paulo pra gente, por favor. Oi, Fred, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Olha, teve coletiva de imprensa agora há pouco, né, com o Oscar, meio-campista do Tricolor Paulista. E antes mesmo dele começar a responder as perguntas feitas pelos jornalistas, ele fez questão também de começar falando do caso do Luiz, jogador do Palmeiras, como a gente acabou de ver também tudo isso que aconteceu aí no Globo Esporte com você. E ele disse que qualquer tipo de racismo tem que ter punição e pediu para que haja punição dentro de campo, fora de campo também, mas que isso não pode continuar acontecendo. O Oscar também falou dos 4 grandes clubes, né, estarem numa semifinal do Campeonato Paulista, disse que não tem um favorito, mas que será um grande espetáculo. E ele também falou sobre a seleção brasileira. A gente sabe, ele não foi convocado, mas ele falou que se continuar desse jeito, isso pode acontecer. Vamos escutar o que ele disse. Estou muito feliz e espero continuar trabalhando bastante. Eu sei que não só no Paulista, durante o Brasileiro e Libertadores, tem muitos jogos importantes durante o ano. E eu sei também, se eu continuar jogando o que eu estou jogando pelo São Paulo, e o nosso time continuar jogando bem, lógico que as chances de voltar para a seleção aumenta mais. Então espero vou continuar trabalhando bastante. O São Paulo ainda está incomodado pelo fato do jogo ter sido marcado na segunda-feira, mas dentro de campo o Zubeldia está mesmo preparando a equipe. Já foi designado o árbitro da partida, é o Luiz Flávio de Souza, que é um árbitro que passou por 5 choque-reis na sua carreira. Uma vitória do Palmeiras por 2-0 e 4 empates seguidos em 0-0. Com esse árbitro em campo no choque-rei, o São Paulo nunca marcou um gol em 5 partidas. Mas num desses 0-0, o São Paulo conseguiu se classificar nas penalidades máximas e avançou dentro do Campeonato Paulista. Quanto ao time, vou deixar bem claro para vocês, nada definido. A única coisa confirmada é que o esquema de 3 zagueiros será mantido. Quem será o terceiro zagueiro? Pode ser o Ferrarese, que jogou bem contra o Novo Horizontino, mas Sabino e Juan estão à disposição do técnico Zubeldia. E no meio de campo tem uma grande novidade. O Luiz Gustavo, que se machucou lá na Flórida na pré-temporada, está treinando há 2 semanas, pronto, liberado, recuperado, é uma das opções para substituir o Pablo Maia. Agora são 3 os jogadores que podem fazer esta função. O Marcos Antônio, que não é tão marcador, mas jogou contra o Novo Horizontino, o Bobadilha, que é muito mais marcador para um jogo importante como esse, e o Luiz Gustavo, que tem toda a sua experiência, mas fisicamente está um pouquinho abaixo dos demais. Luciano e Caleb. Massa, o Abel, que está preparando o time para segunda-feira e viu a coletiva do Oscar, será que ele falou, pô, será que o cara vai jogar? E o que ele prefere, hein? Que o Oscar jogue ou que o Oscar não jogue? Ah, que pergunta, hein, cara? É difícil essas perguntas. Se você fosse o Abel, você preferia o quê? Facilitei agora. Cara, eu ia preferir que ele não jogasse. Você acha que o São Paulo ficaria mais fraco? Sem ele, o São Paulo fica mais fraco? Muito mais fraco. Porque eu sou sempre favorável ao talento, né? E acho que o Oscar tem um talento que, tirando a questão do gramado, que eu espero que ele se adapte rápido, o gramado é mais rápido, de fato, a bola rola mais rápida, que ele faça essa adaptação, mas num jogo assim, que normalmente tirando os fatos que aconteceram recente, né, as goleadas que o Palmeiras impôs sobre o São Paulo, que não são fatos dentro da curva, são fora da curva, há um equilíbrio entre as duas equipes. Eu penso sempre que o talento pode decidir um jogo. Então, se vai ser um jogo apertado, como imagino que será, né? E ele é um jogador que pode desarmar qualquer defesa, um passe, uma movimentação dele em campo. A bola parada normalmente é dele, né? Bola parada, eu ia falar, ofensiva, falta, escanteio, enfim. Exato. E tem uma... Isso é um fator de preocupação para o adversário, né? Então eu imagino que o São Paulo com o Oscar, ele vai preocupar mais o Abel e a defesa e o sistema do Palmeiras. Agora, tem um outro ponto que a gente não pode considerar. Olhando para o histórico, né? O que recria aquele São Paulo que amarrou o Palmeiras, né? O Luciano em campo, porque ele se adapta bem ao gramado, e o André. O André não dá para pensar que ele vai jogar, então teria que ter o Lucas, né? Que nesta função o Lucas faz menos o para trás mente,
Então, portanto, se desgasta menos no gramado, né? No sintético, vai precisar correr menos, vai ter tiros mais assertivos em direção ao gol. Foi o que aconteceu no segundo tempo daquele jogo, quando ele entra e teve a chance de fazer o gol, né? Agora, para ter tudo isso, você precisa escolher, né? E aí tem que ter 3 zagueiros. Eu acho que estou conversa. Não imagino que o Zubeldia vai entrar no modo quarteto, vamos jogar, vamos para cima, porque para o São Paulo ainda tem a vantagem, ou antes do jogo, de levar para os pênaltis, né? Que é uma coisa que o ambiente do Allianz Parque, o Palmeiras tem uma dificuldade com isso. Então, eu imagino que ele vai manter os 3 zagueiros, e aí tem que escolher entre o Oscar e o Luciano. Você pode... Uma coisa, né, Márcio? Fala. Você pode começar com o Luciano, entendeu? E depois no intervalo coloca o Oscar, ou ao contrário. Tirar o Oscar, para mim, para o São Paulo, é um risco grande. Porque o Luciano pode estar bem no jogo, mas também pode estar mal. O Luciano não é um jogador que tem, apesar da força que ele tem, da raça, da vontade, do que ele significa para o São Paulo e para o jogo em si, para os adversários, ele pode não estar bem tecnicamente, né? E o Oscar, mesmo não estando bem, é uma bola, decide o jogo. A minha memória tá falhando, ou o São Paulo piora quando os dois entram? Ou eu tô enganado? Naquele jogo. Naquele jogo, não piora? Piora. Pouco? Piora, embora tenha tido o Lucas a chance. A única chance isso. foi aquela... Na verdade, foi um erro do Mike, mas assim, o Abel, ele... Na hora que o Mike erra, ele saca o Mike, põe o Marcos Rocha para tomar conta do Lucas. E aí, acho que aí teve os técnicos começaram a mexer. E quando entra o Oscar, o Lucas vai jogar do outro lado direito, e aí o Lucas cai de produção. O time piora, de fato, o Palmeiras melhora na parte final do jogo. Eu fico pensando uma coisa, tem essa questão do gramado, eu acho inadmissível um clube, pode ser o São Paulo, o Corinthians, tô falando dos 2 maiores rivais do Palmeiras, e no Rio, o Flamengo, o Fluminense, não terem, até que seja extinto o gramado sintético, um campo sintético para treinar. É muito raro você ter uma semana entre um jogo e outro. Nesse caso, existe uma semana entre um jogo e outro. Aí, porque assim, o que o Oscar falou, pra mim, tô até agora com isso na minha cabeça. O cara nunca jogou no sintético na vida. Então não dá pro cara no aquecimento lá no Allianz Parque bater 3 bolas, eu tô adaptado. Não. O São Paulo deveria, até porque é um jogo único, um campo do Palmeiras, ter treinado na grama sintética. O Campeonato Brasileiro tá aquele papo que tem direito a treinar lá no Você pode pedir para treinar na véspera. Mas no caso, seria domingo? O São Paulo teria que ir lá, então? Isso. Mas aí precisa ver se o palco vai estar... Mas no Campeonato Brasileiro, né? Então, no Campeonato Brasileiro tem, no Paulista, imagino que não. Não, o São Paulo já fez isso, na época do Rogério, o São Paulo quis jogar contra o Água Santa no Allianz Parque como mandante naquela troca. O Palmeiras cedeu o campo pro São Paulo treinar na véspera, logo depois de um show, uma coisa assim, né? Tipo, o São Paulo treinou, mas ele era o mandante do jogo, né? Nessa questão do brasileiro, eu acho que não se aplica o regulamento do Paulista, mas eu acho impossível você ter uma semana, tá uma questão, eu nunca joguei no sintético, outro... Se fosse um ambiente... Deixa eu só dar 2 contrapontos para isso. Eu acho justo isso. Eu acho que devia permitir, devia poder. Poder o quê? Poder fazer o treino de reconhecimento no gramado. Assim, não, mas não é nem poder. O regulamento do brasileiro obriga. Não, o time é obrigado a liberar. Eu sei, mas não é questão de se obrigar. Não usam, é isso. É que assim, eu só tô falando, eu acho que essa é uma questão que pode ser regulamentada ou não, ou de cortesia ou não, mas assim, o Fortaleza. Pode perguntar pro Marcelo Passos. Quando o Fortaleza vai jogar, a semana vai jogar contra o Palmeiras, ele treina no sintético, no CT dele. Quando ele vai jogar com o Botafogo, ele treina no sintético. O seu ponto é bom. Ele tem lá no seu treinamento um campo sintético nos moldes do Allianz ou do Newton Santos, que ele prepara, o Vojvoda prepara o time dele, quando ele vai jogar no gramado sintético, treina no sintético. Né? Então, eu acho que uma coisa... Só 2 contrapontos para isso. O seu ponto é bom, mas nem todos os sintéticos são iguais. Então, eles falam que são bem diferentes. Talvez você acertar o do Allianz Parque
pra você ter o seu CT, talvez não é tão fácil. Porque se aí você vai jogar no tapetinho do Botafogo, lá é diferente. Claro. E o outro contraponto é, eu vou submeter os meus jogadores, os joelhos, os seus tornozelos durante uma semana, Então, talvez ele possa perder o jogador no domingo. O que eu digo não é fazer todos os treinos, mas um ou outro treino de adaptação. Por exemplo, Oscar, vamos ver como é que é. Mete uma bola pro Lucas aí, no sintético. Ah, pô, a bola vai lá, né? Não, eu entendo o que você está falando. Não é chegar, vou tascar o pau, treinar nem o Palmeiras faz isso, né? Nem o Palmeiras faz isso. Nem ele. Mas alguma coisa de adaptação, sobretudo para quem nunca jogou, né? Eu acho que seria importante, interessante. Quem tá aqui é o Souza, hein? Ele mesmo. Falando aí que tá o X da questão sobre do ponto de vista da escalação. O Abel tá esperando o São Paulo do último jogo. Se for ao contrário, mete um 4-3-3, tem o fator surpresa. Então, cara, aí tudo bem. Eu acho que seria um pouquinho arriscado. Até porque funcionou muitas vezes contra o Palmeiras também esse sistema. Às vezes que o São Paulo tomou goleadas do Palmeiras, mas assim lembrou, uma com o Rogério e outra com o Dorival, o São Paulo foi 5, uma 5-0 e 4-0, né? 5-0 e 4-0. Foram com times abertos, propositivos, as duas vezes, né? Enfim, eu já sei também, o Zubeldia, no São Paulo, ele não costuma surpreender, mas como técnico da LDU, ele surpreendeu muita gente, inclusive o São Paulo naquela eliminação. Ele ganha na altitude por 2-1 e joga no Morumbi com a vantagem com 4 atacantes. E o São Paulo até teve um jogador expulso. O São Paulo só fez um gol. O Arboleda no finalzinho de cabeça foi para os pênaltis e perdeu os pênaltis. O Ramos chutou por cima. Mas nesse dia, todo mundo estava esperando uma retranca da LDU. Ele jogou com 4 atacantes. Até agora no São Paulo ele não fez esse tipo de surpresa, né? Mas também vamos combinar. Ele mudou contra o... Quer dizer, pensando bem, contra o Botafogo o ano passado na Libertadores, ele tentou algo diferente. Ele jogou com linha de 3. Exatamente. Não estava jogando, jogou com linha de 3. Não deu certo no primeiro jogo, o São Paulo foi massacrado. E no segundo jogo ele mudou. Enfim, mas eu acho que mudar... Também você não vai ver nas declarações do Oscar sobre o esquema de 3 zagueiros? Encontramos um jeito de jogar, estamos mais protegidos, estamos mais seguros. O time está muito melhor do que 5 jogos atrás. O jogador está falando assim, né? Fala, Massa. Não, tem duas questões aí. O diretor da base do São Paulo disse que gostaria de instalar um sintético lá em Cotia, porque os campos não aguentam o uso. Vocês viram essa entrevista? Sim. Porque ele joga 13, 15, 17, exatamente. 20, joga muito, né? O Palmeiras tem no CT o sintético da Arena Barueri e do Newton Santos, que são diferentes, mas também não é uma coisa assim tão absurda, né? E os jogadores treinam lá, assim, mas não todo dia, porque depende da semana onde você vai jogar, quando você vai jogar. Então acho que seria uma saída, sim, para os outros clubes, para uma adaptação melhor e mais rápida. Ainda sob o ponto de vista tático do São Paulo, com o elenco mais curto e falta de opções no banco, você ter um time mais seguro faz todo sentido. Entendeu? O São Paulo tem que jogar com os 3 zagueiros, não porque os 3 zagueiros deixam o time mais defensivo, e sim porque o time se encaixa e se equilibra melhor. Assim, os 2 laterais, eles são também mais defensivos. Então, na hora de fazer o pra trás-mente, o time vai estar mais preparado. Então, eu, se fosse o Zubeldia, escalaria os 3 zagueiros. A escolha agora é dele, entre Luciano e Oscar. Você falou sobre os dois... Sobre os laterais também pode ser uma questão, né? Quais laterais? Os defensivos ou os que avançam? Então, esse é um bom ponto. Porque, primeiro, o São Paulo tem jogado com 3 zagueiros, sendo que um deles jogou boa parte da temporada como lateral direito. Isso aconteceu um pouco no jogo do Palmeiras, com o Juan, agora é o Ferrarese. E no jogo com o São Bernardo muda o sistema e o São Paulo muda o sistema sem fazer sua alteração. O Ferrarese vai para lateral, vem em linha de 4 e ele libera. Um jogador que eu acho que corre por fora aí, Tironi, você falou laterais, né? Eu acho um jogador que ficou agora fora, a torcida pega um pouco no pé, fez um ano ruim até o momento, mas costuma jogar bem no sintético e jogou bem contra o Palmeiras, é o Igor Vinícius.
E na linha de 3 ele parece mais tranquilo que o Cedric. Eu acho. Ele mais à vontade de jogar com Foi ele quem jogou contra o Palmeiras, né? No 0x0. Ele pode ser uma opção, sim. Até pela questão de maior vigor, maior rapidez. Uma válvula pode ser. Mas você ia falar o quê, Vessa? O Arnaldo citou as 2 goleadas tomadas lá um tempo atrás. É que esse time do Zubeldia não me parece um time que... Aliás, ele só deve ter tomado o quê? Só a do Vasco, certo? Foi. Um negócio muito à parte, ali, uma exceção da exceção. Ele me parece sempre um time muito seguro. Ele vende muito caro uma derrota ali. É um 2x1, 1x0, é muito apertado sempre. Seja qual for o esquema, eu nunca vi, quase nunca vi, né? A não ser aquela vez do Vasco, correndo atrás, o zagueiro correndo pra trás, time exposto. Olha, eu não vejo essa possibilidade. Eu ficaria muito surpreso se um time do Zubeldia tomasse goleada, ainda mais num clássico, assim. Daqui a pouco vai ter o